eu sou Fernando Caldas e vamos para a nossa próxima reflexão. A reflexão de hoje parte de uma questão: por que é tão difícil amar? Isso nos leva à necessidade de definir o termo amor, porque trata-se de uma palavra que, com o passar dos anos, se foi vulgarizando. Na nossa contemporaneidade, ela é usada, por exemplo, quando se refere a sexo, quando se refere a alguma negociação onde se visa obter êxito sobre uma outra pessoa, usa-se muito a palavra amor para isso. Enfim, mas a palavra amor, no seu sentido mais profundo, e é esse sentido que nossa reflexão tratará, ele quer dizer de um vínculo que existe, que é possível surgir entre as pessoas, mas que não pertence às pessoas. Um vínculo que perpassa as pessoas, chega até elas e as faz, a partir dessa união causada por esse fator que se chama amor, faz com que essas pessoas construam juntas algo benéfico para si mesmas e para outrem, para a humanidade, numa relação centrífuga que começa no dois, como diz Jean-Paul Sartre, no amor, 1 mais 1 é igual a 1, que começa por esse dois que gera a unidade, e essa unidade se torna uma força, uma palavra grega, uma egrégora, uma espécie de núcleo energético bastante sólido, capaz de expandir-se de forma ampla, pelo mundo. Então vamos tomar amor nesse sentido, de uma força que não nos pertence, mas nos abriga e que pode ser despertada. E uma vez despertada, pode transformar e fazer com que outras pessoas sejam iluminadas. É uma questão que aparentemente não precisaria existir, porque é tão difícil amar. Mas é a questão fundante, é a questão determinante da humanidade. Na última entrevista, outro dia eu falei aqui no vídeo, na última entrevista do psicólogo Carl Gustav Jung, o médico suíço, figura fundamental para o pensamento do século XX, o repórter pergunta a ele qual foi a questão que o intrigou e que ele não conseguiu equacionar na vida. E Jung disse: a questão do mal, a origem do mal. E ele termina dizendo: investiguem a mente humana porque ele está lá. E essa questão é fundamental para a nossa reflexão sobre o amor. Porque isso é que se chama de mal, que uma filosofia clássica toda negou, dizendo que ele é apenas uma ausência, e não uma força em si mesma, mas algo que desaparece na presença do bem. Para Jung era algo real, concreto, objetivo e que tinha abrigo no ser humano. E precisamos então investigá-lo, buscar a sua matriz. O fato é que essa questão do mal tem absolutamente relação profunda com a dificuldade de amar. Os antigos místicos, os antigos estudiosos da alma humana, num tempo pré-científico, falavam do nous. O nous, que aparece na filosofia, mas com outro sentido. Nesse sentido pré-científico dos místicos, o nous é uma fonte real, concreta, objetiva, da qual emanam tanto os elementos do mundo material, quanto os elementos do chamado mundo imaterial, que em verdade é um mundo de uma matéria mais sutil, e não de algo sobrenatural. Não existe nada sobrenatural. Existe o que sabemos e o que não sabemos. Então o nous emanaria essas duas
matrizes energéticas distintas. Uma formaria o mundo material, das coisas, dos sentidos, né? E a outra habitaria esse mundo material de forma sutil. Então, no mundo não material, desses elementos vindo de nous na sua dimensão não material, estariam a alma, isso que se chama de alma, ânima, né, a vida, e estaria também o Deus em nós, que podemos também chamar de forma sinônima de amor. Então esse Deus em nós, que é o amor, se dá na matéria que somos, e nós somos um misto das duas coisas. Só que essa matéria que somos é um bicho com suas necessidades orgânicas. Um bicho que precisa, por uma lei natural, uma lei material, precisa procriar, precisa preservar e manter viva a sua espécie. Então existe uma série de elementos hormonais que trabalham para que o bicho procrie. E para procriar, o bicho precisa de sexo. E para ter sexo, ele precisa de outra pessoa. E mesmo pessoas do mesmo gênero, que sabem que por questões biológicas não haverá procriação, mas o modelo é o mesmo, a pulsão é a mesma, né? Porque trata-se não de pessoas do mesmo gênero, mas da relação feminino-masculino, né? Elementos que estão presentes em macho e fêmea, a despeito do nível de relação de gênero que essas pessoas possam ter. O feminino e masculino estará sempre presente. E essa busca por essa completude no campo biológico, que se dá com o filho e simbolicamente se dá pela construção de alguma coisa juntos. Então, esse bicho que precisa se perpetuar, né? Essa espécie que prioriza a si mesma e não aos indivíduos, abriga, segundo essa vertente mística tradicional, também uma alma, um Deus que é amor. E que tem outros planos para essa essência que somos nós, que é uma perpetuação num outro plano, numa outra condição. E essa perpetuação, que não é a biológica, se dá através do bicho ou por meio dele, né, para que essa essência que nele está atinja uma consecução provisória, mas num outro plano de ser. O médico, o psiquiatra Flávio Gicovati, uma figura maravilhosa, acho que em 2017 ele partiu, uma pessoa muito importante para o pensamento sobre o amor das últimas décadas do século XX e entrou pelo século XXI. Uma das palestras dele mais brilhantes no Café Filosófico é uma intitulada A Separação dos Amantes, em que ele diz que, estranhamente, na nossa contemporaneidade, os que se amam continuam não ficando juntos. Isso se explica nas tragédias de Shakespeare, nos contos infantis, né? Nas fábulas, porque elas se referiam a um tempo, primeiro que a mulher, né, por ser mulher, era tratada como um ente inferior. Não como uma pessoa, como propôs em 1949 Simone de Beauvoir, né? Tratada como fêmea. E por ser tratada como fêmea, esses amores proibidos do passado, registrados nesses contos e nesses escritores, essas histórias de amor eram sempre muito difíceis, porque tinham que romper famílias, romper tradições, romper religiões, etc. E o Gicovati estranha que ainda hoje, quando, claro, ainda existe um padrão de discriminação contra a mulher muito forte, mas muito mais frouxo do que era há 300, 400, 500, 600 anos. E mesmo assim, e mesmo entre as mulheres que são independentes, que trabalham, que têm suas próprias casas, suas próprias rendas, né? E que às vezes encontram homens também liberais, generosos, mesmo hoje, esse vínculo
é muito difícil. Enfim, amar é muito difícil. E amar é muito difícil porque para amar é preciso mudar. É preciso que esse amor, esse Deus em nós, que veio lá do nous, ele primeiro nos domine. Primeiro nos torne íntegros. Ser íntegro é não mais mentir, enganar, trair, não mais usar dos truques do bicho que quer a perpetuação da espécie. E para isso, como somos um bicho inteligente, se usa dos precedentes da inteligência humana. Se usa do neocórtex, das nossas sinapses sofisticadas, das nossas construções falaciosas para adquirir o objeto do gozo. Então, primeiro, esse amor, esse Deus em nós, nos regula, nos deixa prontos para o amor. Mas aí é preciso ter a parceira, o parceiro, né? Que também precisa ser alguém autorregulado, positivamente. E esse encontro é muito raro. Pegando a oração de São Francisco de Assis, no seu verso final, que diz: é morrendo para si mesmo que se nasce para a nova vida. A igreja mudou esse final e diz que se nascia, tirou o si mesmo e diz que se renascia para a vida eterna. Não deixa de ser para uma outra vida, mais eterna. Mas não a vida eterna que os evangelhos pregam dentro de uma epistemologia cristã. Então o final de São Francisco original é muito significativo. É morrendo para si mesmo que se nasce para uma nova vida. Então, após morrer para si mesmo, se encontrar alguém que morreu para si mesmo. E juntos eles poderão formar o grande dínamo transformador de si mesmos e de quem estiver em volta. É uma espécie de antiterrorismo. Assim como o terrorista, ao explodir, ele destrói a si mesmo e a todos numa relação também centrífuga, né, que vai atingindo em camadas, às vezes milhões de pessoas. Quando os reformados de si mesmo, os amantes, se encontram, eles formam um processo centrífugo, uma onda que primeiro salva a si mesmos e vai salvando e vai energizando, iluminando tudo ao redor. Outro dia eu falei desses casais maravilhosos, são muitos através do tempo, mas nem todos famosos. Eu falei de José Saramago e Pilar, falei de Gala e Salvador Dalí, de Zé Legatá e Jorge Amado, e há muitos outros tantos exemplos, né, de pessoas anônimas que conseguiram essa consecução que está nas suas obras. Citei aqui alguns exemplos artísticos, mas há outros exemplos em outros campos, como o casal Curie, no campo da física. Há outros tantos exemplos de almas que conseguiram, através do amor, transcender o bicho. As religiões tentam fazer isso historicamente, as leis, de forma negativa, proibitiva. É proibido o gozo. Isso é o mesmo que dizer goze. Menino, não mexa o dedo na tomada, você está dizendo mexa. Então o método negativo não funciona. O método negativo, através da história, o que é que tem criado? Hipocrisia, dissimulação. As pessoas vão para os seus templos e são, na forma de vestir, na forma de falar, são a dissimulação em grau último. E às vezes ali mesmo nos templos, nas igrejas, eles exercitam o gozo às escondidas. Às vezes os próprios líderes religiosos participam desses rituais da carne, mas o discurso continua contrário. O amor é exatamente o inverso disso. O amor exige essa revolução primeiro em si mesmo,
uma superação desses elementos. Ou seja, o aprontar-se, a auto-iniciação para estar pronto para encontrar o amado. E o amado também vem pronto. E aí, lembrando Platão, lembrando a mitologia, os dois, uma vez libertos, livres, eles juntos formam essa egrégora, esse foco, esse dínamo de luz, e formam o cálice, que vai receber o néctar divino. De outra forma, sem o cálice, o néctar divino não tem onde chegar. Mas o néctar, que é uma espécie de solvente cósmico, ele é corrosivo. Ele não chega e deixa as pessoas como estavam. Eles as sublimam, eles as transcende. Por isso que no seu grande poema, o profeta, no capítulo do amor, Khalil Gibran diz que os caminhos do amor são íngremes, são tortuosos, são ásperos. Porque o que é fácil, por exemplo, é o caminho do sexo, é o caminho do gozo. Em qualquer dia da noite, qualquer dia ou noite, qualquer dia da vida, a pessoa desce de sua casa se morar num lugar alto, ou sai de sua casa se morar num lugar baixo, e em qualquer esquina ela encontra sexo. Pagando, não pagando, recebendo. Sexo é fácil, não exige nada. E o amor, que segundo os versos do sábio, nada exige. Nada exige divulgar, né? O amor é o contrário disso. O amor é caminho áspero, é caminho de transformação. Ninguém chega ao amor sem ter se transformado antes. E quando chega a ele, é mais transformado ainda. É esse cadinho, né? Essa é a metáfora dos alquimistas. Esse é o chumbo virando ouro. É você permitindo-se o amor. Porque o resto é ilusão. Como eu costumo dizer, o resto é uma mesa imensa, repleta de doces. E nós, crianças, supondo, vou comer todos esses doces. E quando encher a barriga, vai querer mais doce. E mais doce. E uma vida inteira de gozo, de gozo, de gozo, num círculo que é muito diferente do movimento centrífugo, num círculo que não sai de si mesmo, do próprio eixo. Esse é o mundo da carne, que não se evita com a pressão da lei, nem a pressão da lei religiosa. Ao contrário, o faz ficar mais forte por conta do proibido, do gozo que o proibido dá. Por conta da opressão histórica, as mulheres aprenderam a arte da dissimulação e os homens aprenderam a arte da prepotência. Mas são dois modelos do bicho. Porque gênero é do bicho. A alma é suprassexual. E quando nós nos reformamos, nós entramos na instância da alma, que é por onde o amor se move, o amor Deus se move. Então, os que não amam jamais saberão o que é amar. Como diz também Gibran, concluindo o nosso raciocínio de hoje, no seu capítulo sobre o amor, os que se permitem o amor, eles se tornam Deus na terra. Eles são capazes de qualquer coisa. Mas é preciso, antes, mergulhar sem medo. Pular o despenhadeiro sem medo. Porque o mar, que são os nossos limites, só se abrirá quando nós tivermos a coragem de nele mergulhar, mesmo que não saibamos nadar. Temos o livre-arbítrio.
Porque sem ele, nós seríamos necessariamente amantes. Ignoraríamos a carne pela maior, imensa envergadura que o amor tem em relação ao gozo da carne. Mas o livre-arbítrio nos dá a condição de vivenciarmos as ilusões todas. Alguns gostam e ficam nelas, mas dá a chance aos que intuem que a vida deve ser mais do que isso, de se despirem de todas as máscaras, de todas as bobagens, de todas as tolices que a vida oferta e começarem essa jornada, como diz na Bíblia, das núpcias. E quando o noivo está pronto, a noiva aparecerá. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o amante está pronto, aparece o amado. Até a próxima reflexão.